Prezados, bom dia. Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Nexotech. Hoje determinaremos os esforços que se desenvolvem numa treliça simples, isostática, plana, através do método dos nós. O canal apresentará em vários vídeos diferentes abordagens na aplicação do método dos nós. Este vídeo aplicará a primeira abordagem, tal como vemos aqui no enunciado, onde, nesta abordagem, o sentido dos vetores de força normal interna são sempre adotados para fora do nó. Mais para frente, isso vai ficar mais claro no desenvolvimento, e na determinação dos esforços internos durante a realização do exercício. Começaremos com o seguinte enunciado. Utilizando o método dos nós, determine os esforços normais das barras e as reações nos vínculos de apoio. Então, nós vamos determinar, na verdade, esses esforços para essa treliça plana, simples e isostática. Basicamente, no método dos nós, faz-se apenas o equilíbrio de forças nos nós, considerando os nós como se fossem pontos materiais. Então, aplicamos aquela teoria de equilíbrio de partícula, a teoria de equilíbrio de ponto material, nos nós da treliça, de modo a determinar tanto os esforços normais de barra quanto as reações de apoio, ou qualquer outro esforço que queira se determinar na treliça. Por exemplo, um esforço interno, se caso ele for o incógnito do problema. Bom, além disso, o método dos nós é composto por um conjunto de regrinhas que vêm nos auxiliar na determinação correta dos esforços. Bom, a primeira regra diz o seguinte: iniciar a análise escolhendo um nó onde se conhece pelo menos uma força e no máximo vai se determinar outras duas. Olhando para essa treliça aqui, podemos ver que o nó B é um nó que se enquadra bem nessa primeira regra. Por quê? Veja, tenho uma força conhecida, F2, que no caso é a força externa, força aplicada externa devido ao agente externo, é uma força conhecida, e eu vou descobrir no máximo outras duas forças. Quais outras duas forças? As forças exercidas sobre o nó A da barra AB, ou seja, a barra B exerce uma força sobre o nó B, e a barra BC exerce uma força sobre o nó B também. Então, tanto a força interna normal da barra BC quanto da B são forças, que, se caso eu iniciar por esse nó, serão as forças que eu vou descobrir no equilíbrio desse nó aqui, do nó B. Ou seja, são no máximo duas forças para serem descobertas. O nó B ele se enquadra direitinho de acordo com essa regra. Diferente do nó A, por exemplo, veja, eu tenho uma força conhecida, F1, no entanto, terei que descobrir as forças que se desenvolvem na barra AB, na barra AC e na barra AD. Ou seja, são três forças, são um número de força que excede o que a primeira regrinha, diz. É claro que se você quiser começar por qualquer um desses nós, não tem problema nenhum. A questão é que, se você iniciar pelo nó A, o máximo que você vai conseguir escrever são equações de equilíbrio, nada mais além disso. Se você seguir a regrinha e iniciar pelo nó B, você conseguirá, portanto, já definir valores de força, já conseguir encontrar valores de força para o seu problema. Então, você já começa a resolver o seu problema logo de cara. Diferente do nó A. E aí, então, se só apenas com as equações de equilíbrio, você terá que ser obrigado a migrar para um nó
vizinho, obter outras equações para tentar fechar um sistema e possa ser resolvido, daí então começar a obter valores de força. Bom, a segunda regrinha diz o seguinte: devemos desenhar o diagrama de corpo livre do nó, colocando sobre a origem de um sistema cartesiano e desenhando os vetores forças que atuam sobre ele. A ideia aqui, já que vamos começar pelo nó B, então é desenhar o diagrama de corpo livre desse nó. Então, como vamos desenhar? Primeiro, vamos desenhar um sistema cartesiano, XY, e sobre esse sistema cartesiano, sobre a origem desses sistemas, vamos desenhar um nó e sobre ele as forças que atuam sobre ele. Então, basicamente fica dessa maneira. Então aqui iniciaremos um equilíbrio do nó B. Então faremos o desenho do diagrama de corpo livre do nó B com essa forma aqui. Vamos adequar o tamanho. Veja, Aqui temos então um sistema cartesiano, x e y. Sobre a origem do sistema a gente desenha um ponto representando o nó B e sobre esse nó B desenhamos os esforços que atuam sobre ele. F2 é a força externa de 1 kN, força devido ao agente externo. FAB é a força normal interna da barra AB e FBC é a força normal interna da barra BC. Bom, note que eu desenhei o sentido, Primeiro, eu desenhei a direção de cada uma dessas forças, tanto de FAB quanto de BC, na direção das barras. Então, a direção horizontal de AB é a direção horizontal da força FAB. A direção vertical da barra BC é a direção vertical da força BC. No entanto, eu desenhei o sentido dessas forças normais internas das barras saindo do nó. Essa aqui é a terceira regrinha do método do nós, que diz o seguinte: orientar os vetores de força normal interna sempre saindo do nó. Quando fazemos isso, supomos inicialmente que a força normal a ser descoberta é de tração. Então, sempre, para se evitar erro e para tornar a análise de uma maneira mais automática, nós sempre adotamos os vetores de força normal. Isso só vale para os vetores de força normal interna de barra. Só forças externas, como forças aplicadas e reações de apoio, isso não vale. Então veja, para forças normais internas de barra, a gente sempre orienta inicialmente elas saindo do nó. Então veja, FAB saindo do nó, FBC saindo do nó. Feito isso, partimos então para o procedimento de equilíbrio, o procedimento das equações de equilíbrio do nó. Então aqui começamos então aplicando a teoria do equilíbrio de uma partícula sobre o nó, considerando o nó como se fosse um ponto material, como se fosse uma partícula. Fazemos então a somatória de forças sobre esse nó. Então a somatória de forças deve ser nula. A somatória de forças na direção x deve ser nula, a somatória de forças e na direção y também deve ser nula, porque esse nó satisfaz as condições de equilíbrio. Então vamos escrever então as equações de equilíbrio.
aqui, somatória de forças em x tem que ser igual a 0. Então, o objetivo aqui é fazer com que, vamos ampliar aqui, ó, um zoom maior, deixar então a equação de equilíbrio um pouquinho maior, de modo a ficar visível. Então veja, a somatória de forças deve ser igual a 0. Bom, fazendo então a somatória de forças, analisando o nó, podemos notar que FAB está na direção negativa, está no sentido negativo, e F2 está no sentido positivo. Então a equação de equilíbrio na direção x fica F2 menos FAB, tudo isso tem que ser igual a 0. Daí concluímos que FAB é igual a F2 e, portanto, é igual a 1 kg. Já temos aqui a primeira força normal da nossa treliça. Agora faremos o equilíbrio na direção y e vamos obter, portanto, a força na direção BC. Então, se continuarmos aqui, temos agora a somatória de força na direção y. Então, a força na direção y também deve ser nula. Daí concluímos que a força FBC é 0. Só existe ela, na direção y. Como só existe ela na direção y, portanto apenas ela deve ser nula. Tá aqui. Então essas são as nossas equações de equilíbrio do nó B. Vamos transcrever isso, Já tenho isso escrito pronto. Já tenho isso aqui escrito pronto. Então, vamos recortar e colar lá na nossa memorial de cálculo. Então, temos aqui as equações de equilíbrio do nó B. Aqui. O mesmo que nós deduzimos aqui. Então, aqui está o equilíbrio do nó B. Bom, partiremos agora para o nó vizinho. Esse nó vizinho também tem que obedecer à primeira regrinha. Tem que ter, então, no mínimo 2 forças conhecidas e vou descobrir no máximo
outras duas. Bom, se eu partir para o nó A, veja, agora ele passa a ser um nó viável segundo a primeira regrinha. Por quê? Porque ele agora tem duas forças conhecidas, F1 que é externa, FAB que agora é conhecida, e vou no máximo descobrir FAC e FAD. Vou abrir um outro slide, fazer então o equilíbrio do nó A. Então procederemos da mesma maneira, né? Então aqui escrevemos equilíbrio do nó A. Bom, em seguida, né, vamos desenhar o diagrama de corpo livre do nó A, né, onde, sobre a origem do sistema cartesiano, né, vamos desenhar então o nó A e sobre as forças que estão atuando. Eu já tenho um gabarito aqui com todos os diagramas de corpo livre, né? Então, do nó A tem essa carinha aqui, ó. Então, vamos copiá-lo e colá-lo lá no nosso memorial de cálculo. E aí, colá-lo aqui no nosso memorial de cálculo. Está ajeitando o tamanho, né? Para ele ficar organizadinho. Diminuir um pouco mais. Pronto. Está aqui. Bom, então temos aqui o nó A, sobre ele as forças F1, né, ou seja, a força externa F1, a força interna da barra AB, FAB, né, a força da barra AC e a força da barra AD. Uma coisa que é importante observar no equilíbrio do nó anterior é o seguinte, veja que FAB deu um valor de força positivo. Como dá um valor de força positivo, né, a gente escreve simplesmente que esse esforço aqui é de tração. Porque pela convenção dos esforços internos normais, né, força normal interna positiva é de tração. Se a força desse negativa, ela seria de compressão. Bom, voltando lá para o nó A, né, então agora as nossas duas forças incógnitas são FAC e FAD, são as duas forças a serem descobertas, né? Bom, então, feito isso, desenhado então o diagrama de corpo livre, vamos aplicar então as equações de equilíbrio, né? A gente começa com o somatório de forças na direção X tem que ser igual a zero. Então, analisando aqui o nó, né, perceberemos que tem FAB e a projeção de FAC sobre a direção X. Esse ângulo aqui é o ângulo que o FAC faz com a direção X, horizontal X, né? Esse ângulo aqui eu chamo de ângulo alfa. Bom, como aqui nós temos basicamente uma treliça quadrada, né? Veja, a largura dela, a horizontal dela é 0,3 metros e a altura 0,3 metros, então, né, essa diagonal aqui divide o ângulo de 90 graus exatamente no meio, né? Então o ângulo alfa aí basicamente é um ângulo de 45 graus, não é? Então, a gente notar aqui, fazer uma anotação aqui, né? Uma anotação vamos fazer uma anotação aqui, ó, né? Opa, né?
Vamos perceber então. Esse ângulo aí é o ângulo de 45 graus. Vamos lá desenhar direitinho esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó. Se a caneta deixar, né? Isso, esse ângulo aqui é o ângulo alfa, né? Então, se o alfa está aqui, ele divide também aqui, ó, na base, no ângulo C. Opa, sai retinho. Então, aqui na base, eu também tenho o meu ângulo alfa. Também é alfa. Né? Esses ângulos aí, alfa, são ângulos de 45 graus. Então é importante notar que alfa é um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque é um quadradinho a treliça. Né? Então alfa é igual a 45 graus. Bom, vamos começar a escrever bastante pergunta. Temos aqui FAB, então, FAB mais FAC vezes, aqui como seria a projeção na direção X, a projeção na direção X é exatamente uma projeção adjacente ao ângulo alfa. Então, se essa projeção é adjacente ao ângulo alfa, a função que eu vou utilizar aqui é cosseno. Então, cosseno de alfa, né? Cosseno de alfa. Bom, na direção X não tem mais ninguém atuando, então isso aqui tudo é igual a zero. Como o FAB eu já conheço, então a minha expressão aqui é para descobrir o valor de FAC. FAC, portanto, será igual menos do FAB menos do FAB sobre cosseno de alfa. Opa, todo mundo tem que estar no denominador. Sobre cosseno de alfa. Sendo alfa igual a 45 graus, então a cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho um valor aqui em que eu tenho, né, 1 sobre, né, menos 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Então teremos o seguinte, né, temos a seguinte situação, né? Aqui o FAC, copiando tudo de novo, né? Aqui no lugar do FAB nós temos 1 de 1 kN, 1 kN sobre cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus.
E tudo isso daqui é igual a, né, menos 1 vezes 2, tudo isso aqui sobre raiz de 2. No fim das contas, eu terei que FAC será exatamente igual a raiz de 2. FAC é igual a menos raiz de 2 quilonewtons. Ou, né? Ou, como preferir, né? Como preferir, FAC será igual a menos 1,4142 aproximadamente quilonewtons. Né? Então essa daí, né, é a força FAC, né? A força FAC encontramos a partir do equilíbrio do nó na direção X. Felizmente eu tenho aqui no gabarito já, né, essas equações feitas. Né? Então aqui a gente copia essas equações para, né, o nosso memorial de cálculo. Está aqui, e aí a gente mantém esses cálculos bem visíveis aqui. Vou ver. Minimizar um pouquinho, né? Para poder caber todo mundo. Olha aqui. Aí, ó. Claro, um bom tom. Então, né, aqui essa equação aqui nos revela, portanto, a força diagonal, dessa diagonal AC. Então aqui, ó, né, como essa força dá negativa, a gente diz, então, pela convenção dos esforços internos, né, esforços internos normais, essa força aqui é de compressão. Tá? Forcinha aqui é de compressão, ajustando aqui de uma maneira mais adequada. Né? Então FAC é uma força de compressão. Bom, continuaremos então com o equilíbrio agora na direção Y. Né? Continuaremos então agora na direção Y. Né? Vamos aproveitar o mesmo desenho. Aproveitar o mesmo desenho. Tá? Aproveitar o mesmo desenho. E desse desenho, agora a gente desenvolve as equações na direção Y. Né? Equações na direção Y. Agora vamos computar as equações de equilíbrio na direção Y. Bom, na direção Y eu tenho F1, que é a força externa. Então, F1 menos, aí eu tenho menos FAD, que está para baixo, menos FAD, e agora menos
a projeção da força FAC na direção Y. Como essa projeção aqui funcionaria como um cateto oposto ao ângulo, seria eu transferir essa força para cá, né? Ela ficaria oposta ao ângulo. Tá vendo a direção do cursor aqui, ó. Essa direção do cursor aqui, ela é oposta ao ângulo. Então aqui eu uso a função oposta, né? Quem é o cateto oposto ao ângulo, simplesmente, né, chama a função seno. Então eu tenho aqui FAC vezes seno de alfa. Não tendo mais nenhuma força atuando na direção Y, portanto tudo isso é igual a zero. F1 é uma força que eu tenho, FAD eu não tenho, ainda vou descobrir. FAC eu acabei de determinar pelo equilíbrio na direção X. Bom, alfa é 45 graus, então eu tenho apenas uma incógnita para determinar com essa única equação. Então, isolando FAC, eu tenho a seguinte expressão. FAD é igual a F1 menos F underline FAC vezes seno de alfa. Então essa é a expressão que nos dá a força FAD. Bom, agora é aqui que está a jogada. Não sei se vocês notaram, mas a força FAC eu mantive com o mesmo sentido do diagrama anterior, mesmo sabendo agora que essa força é uma força de compressão. Veja, né? Quando a gente adota o sentido da força saindo do nó, a gente supõe inicialmente que essas forças são de tração. Obviamente que inicialmente a gente não sabe se realmente elas são de tração, mas a gente supõe quando a gente faz essa adoção, quando a gente adota isso, né? Bom, quando a gente faz as equações de equilíbrio e o valor dá negativo, a equação de equilíbrio está dizendo o seguinte para a gente, fala, olha, o sentido que você adotou inicialmente está errado, o sentido real é o contrário. Então, veja, se o FAC deu negativo lá na somatória de forças em Y, em X, né? Vamos lá olhar a somatória de forças em X, né? Aqui em X, né? O FAC deu negativo, ou seja, deu compressão. Significa que esse sentido aqui está errado. Na verdade, ao invés da força normal estar saindo do nó, ela está entrando. Mas veja, eu mantive nesse diagrama de corpo livre aqui, eu mantive o sentido dela. Né? Por que eu mantive? Porque se eu alterar esse sentido aqui, eu vou ter que ser obrigado a trazer o valor da força FAC para a equação em módulo, e não com um sinal que eu obtive na equação anterior. Entenderam? Tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Se eu não alterar o sentido, eu trago o valor da força com o sinal. Se eu alterar esse sentido aqui, ou seja, inverter, colocar essa flechinha entrando no nó, aí sim eu trago o valor da força em módulo para a equação de equilíbrio. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, isso é muita fonte de erro. Tá? Então aqui no caso, eu no diagrama de corpo livre, eu não alterei o sentido da força. A força continua saindo do nó. Então, quando eu trouxer o valor da força FAC para a equação, eu, né, trago esse valor com o sinal negativo. Tá? Então, basicamente, a equação fica dessa maneira. FAD igual F1 vale 1 kN. 1
menos o FAC vale raiz de 2 kN. Então vamos colocar na forma de raiz, né? Raiz de 2, né? Só que aí que tá, eu vou trazer com o sinal, né? Eu trago com o sinal, então é menos, né? Raiz de 2. Então, menos raiz de 2. Né? Tudo isso vezes seno de 45 graus. Bom, no frigir dos ovos, né, fazendo essa conta, né, a gente vai descobrir que o FAD é igual a 2 kN. Tá? Infelizmente também eu já tenho uma colinha aqui dessa força, né, dessas equações. Né? Então a gente vem aqui, pega, né, essa colinha e põe lá no nosso memorial de cálculo. Tá? O nosso memorial de cálculo então fica dessa maneira. A gente adequa o tamanho aqui, para ficar legal. Tá? Espreme um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Tá? Olha aqui. Então nós temos aí a nossa, tá, equação de equilíbrio, e aqui a gente obtém que a força FAD é uma força, né, é uma força de tração. Por quê? Porque deu positivo. Então, se deu positivo, a gente diz que essa forcinha é uma força de tração. Tá? Então, a gente vem aqui e escreve, né? Então, escreve aqui, tração. Tá? Adequa a posição. Então, está aqui, ó, força, né, de tração. Enfim, os próximos nós, nó C e nó D, né, nós determinaremos então as forças de reação de apoio, uma vez que tanto as forças AB, BC, AC e AD já foram determinadas, tá? Através aí da análise dos nós A e B. Então os nós C e D, né, com a análise do C e D, a gente vai obter as reações de apoio. Isso fica para o próximo vídeo, tá? É no vídeo na sequência Nexotech, onde eu resolvo, né, o vídeo na sequência, vídeo 2, desse mesmo exercício, onde eu resolvo os nós C e D. Bom, sigo então para o próximo vídeo para concluirmos então esse exercício. Até já!